evangélico, espírita, você que não tem religião. Venha unir-se conosco. A Igreja da Graça de Arenápolis, quarta-feira, às 19 horas, estará iniciando a maior escola da fé já vista nesta cidade. Na Escola da Fé, ensinaremos 12 lições que, sem dúvida, farão de você uma verdadeira bênção. E foi por meio da fé que nossos antepassados alcançaram bom testemunho. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Venham todos aprender como obter essa fé, ao qual lhe fará mais que vencedor. Igreja da Graça, em frente à Praça da Bíblia, bairro Vila Nova, em Arenápolis. Quarta-feira, às 19 horas. A Igreja do Show da Fé.
fará. Então, independentemente de qualquer situação, confie no Senhor, entregue a Ele a sua vida, o seu caminho, e tenha certeza que, independente daquilo que você esteja passando, a palavra final vem do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então, vamos falar com Deus, vamos nos colocar diante da presença dEle, e creia, meu irmão, mesmo que agora você não consiga ver uma solução, mesmo que pareça que tudo acabou para você, que não há saída, tenha certeza que a palavra final para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, ela vem do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Não vou me entregar, não vou desistir de lutar. Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer, e um milagre vai acontecer. A palavra final vem do Senhor, Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não, nele está o sim e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir, vou confiar que Ele fará. Confia e o Senhor vai fazer na sua vida, meu irmão. Aleluias, aleluias. Não vou me entregar, não vou desistir de lutar. Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer, e um milagre vai acontecer, porque a palavra final vem do Senhor, e Ele está trabalhando em seu favor. Não importa se dizem que não, nele está o sim e o amém. Sua resposta está perto de chegar. Não vou desistir, vou confiar. Olha o que Ele diz pra você: um caminho novo fará pelo mar, uma porta Ele abrirá onde não há mais saída, e o milagre vai acontecer. Já está acontecendo, meu irmão. A palavra final vem do Senhor, Ele está trabalhando em meu favor. Não importa que dizem que
chegar, eu vou resistir, vou confiar. Um milagre, e um milagre vai acontecer. A palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não, nele está o sim e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir, vou confiar, Ele fará. Com as suas mãos levantadas, diga: Senhor Jesus, eu sei que a resposta final vem do Senhor. Diga: Pai, sei também que o Senhor está trabalhando em meu favor nesta hora. Ô meu irmão, então abra os teus lábios e comece a falar com Ele. Comece a dizer para Ele o que é que você espera dEle neste culto da Sagrada Família. Comece a dizer para Ele o que é que você veio buscar aqui nesta noite. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Aquele que busca encontra, e isto foi o próprio Deus quem disse a nós. Oh meu irmão, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse e Ele cumprirá, diz a tua palavra, Senhor. E é por isso, meu Deus, que nós levantamos a nossa voz para apresentar a Ti a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, meu Deus. E nós cremos que o Senhor está trabalhando, meu Deus, em prol da nossa família, porque nós sabemos, meu Deus, que enquanto aqui nós estamos orando, enquanto aqui nós estamos clamando, o anjo do Senhor está visitando a nossa casa, está levando, meu Deus, a bênção que enriquece, que não acrescenta dores. Ah, meu Pai, nós cremos que o Senhor não é apenas um Deus de perto, como és também um Deus de longe. Então opera, Senhor, manifesta da Tua graça, da Tua glória, com o Teu favor, ó Deus, alcança a nossa família nesta noite. Que haja uma transformação, que haja, meu Deus, uma mudança, uma conversão verdadeira. Ah, meu Deus, aqueles que estão com o coração endurecido, aqueles que se encontram com a cerviz, meu Deus, endurecida, quebrando agora, vai arrancando, meu Deus, a maldade que está no coração dos nossos familiares, vai arrancando, ó Deus, a mágoa, o ódio, aquilo que impede, meu Deus, para que eles possam Te servir. Oh, Tu és o Deus, meu Pai, de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Pai, nós cremos em Ti, porque vão é o socorro do homem, mas o socorro do Senhor é verdadeiro. Então traga, meu Deus, a resposta a esta família, traga, meu Deus, a resposta a este homem, a esta mulher, que tem clamado a Ti, que tem pedido ao Senhor ajuda. Estende as Tuas mãos, vem socorrer, meu Deus, a estes que estão pedindo ao Senhor nesta noite, meu Deus, uma ajuda. Oh Pai, como o Senhor socorreu a Pedro, estendendo as mãos poderosas, o Senhor os não deixou, meu Deus, naufragar. Há pessoas aqui que estão desanimadas, há pessoas aqui que estão pensando em desistir, em abandonar o barco, em jogar tudo por alto. Senhor, segure nas mãos desta pessoa, deste homem, desta mulher, segure nas minhas mãos, Senhor, para que eu não venha sair dos trilhos da fé, para que eu não venha abandonar a Tua presença, meu Deus, e deixar o caminho que és o Senhor. Pai, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Ah, meu Pai, o unigênito de Deus, o primogênito dos mortos, és o Senhor, e a Ti, meu Deus, devemos honra, a Ti devemos graças, glórias, a Ti devemos, meu Deus, todo o louvor. Pai, que nesta noite seja uma noite de milagres, seja uma noite de poder, de conquista, seja uma noite onde a manifestação do Teu poder possa agir, possa operar através, ó Deus, da Tua palavra. Levante as suas mãos, diga: Senhor meu Deus, eu creio que será uma noite de bênçãos para a minha vida,
para os meus familiares, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir a esse Deus que Ele merece. Boa noite, irmãos, tudo bem? Se assente aí, por favor. Enquanto você se assenta, eu peço àqueles que estão nos acompanhando através do Facebook e também do YouTube, deixe os seus comentários, o seu pedido para oração, se inscreva no canal do YouTube, comente, compartilhe para que as demais pessoas também possam receber esta palavra que é transformadora. Quem crê, diga graças a Deus. Nós estamos na 12ª lição, ou seja, a última lição desse estudo que tem sido tão enriquecedor para nós, irmãos. E como nós temos aprendido, como Deus tem falado ao nosso coração. Foram 12 lições, foram 11, com essa de hoje completa o ciclo, 12 lições do curso da Escola da Fé, onde nós estamos aprendendo a obter as vitórias, a conquistar, onde nós estamos aprendendo a receber a palavra do Senhor na sua totalidade. O tema de hoje, da 12ª lição, é realizando a obra de Deus. Você está com o estudo aí nas suas mãos? Todos receberam? Amém. Então vamos dar início a esse estudo. Diz assim, entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, constituindo-se num péssimo exemplo para o Evangelho. Pois como alguém poderá dar crédito à promessa de vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo da sua graça demonstram que a vida abundante não é real? Ela é ou não é real? Pelas promessas bíblicas, sim. Pelo viver de muitos, parece que o quê? Parecem que não. Irmãos, e como isso é uma realidade no meio, como nós acabamos de ler, principalmente daqueles que se dizem ser cristãos. Até porque nós que professamos a fé em Jesus, sabemos qual foi o seu propósito de vir à terra. Inclusive, no domingo de Natal, que foi o domingo agora que passou, eu preguei para vocês e ensinei à igreja qual foi o propósito do nascimento de Jesus. E dentre tantos propósitos que Jesus veio para trazer a nós e também a toda a humanidade, o propósito do nascimento de Jesus é de nos trazer a alegria. E não só uma alegria, a Bíblia diz que Ele veio nos trazer uma alegria completa. Diga graças a Deus. Mas por que muitos que se dizem cristãos não têm vivido esta alegria? A Bíblia diz, o próprio Paulo declarou, que nós devemos glorificar a Deus no corpo, ou seja, ter ou viver em um corpo que glorifica a Deus. De que forma? Sem doença, sem enfermidade, sem dores, até porque nós sabemos que quando Jesus veio ao mundo e sofreu em nosso lugar, fazendo-se maldição, em nosso lugar, riscando a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças e cravando os nossos pecados na cruz, a Bíblia diz que esse ato tirou de sobre nós o que nós recebemos pelo pecado de Adão e pelo pecado de Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos debaixo do pecado. E quando Jesus veio para tirar de sobre os nossos ombros este peso, este jugo, este fardo que homem algum, ser humano algum, conseguiria
carregar. Então, o corpo daqueles que servem a Deus jamais podem ser um corpo enfermo, um corpo doente, e nós não podemos aceitar isso. Então, o que o texto está dizendo é que muitos daqueles que se constituíram, como cristãos e filhos de Deus, não podem aceitar qualquer doença que seja em seu corpo, porque desta forma, estas pessoas, os filhos de Deus, jamais estariam glorificando a Deus. E o que é que as pessoas que não servem vão pensar de nós que dizemos servir, quando na verdade estamos com o corpo todo debilitado, sofrendo e passando por diversos tipos de situações que nós não gostaríamos de passar, como pessoas que vivem à base de remédio para dormir, pessoas que vivem à base de remédio para poder fazer diversos tipos de coisas, e para conseguir continuar vivendo, pessoas dependem de remédios e de outros meios para se livrarem, de doenças e de enfermidades. Enfim, não vamos entrar aqui nesses detalhes, porque acredito que vocês já tenham conhecimento, mas o que nós precisamos entender: eu não posso aceitar ou permitir que o meu corpo seja um corpo destruído pelo inferno, vivendo à base de remédio, ou seja, um corpo que é destruído pelas doenças e pelas enfermidades. Por quê? Porque Deus não trouxe isso para mim. Pelo contrário, Jesus, quando veio, a mandado do próprio Deus, Deus deu a nós o Filho unigênito dele, o único Filho, para que morresse em nosso lugar. Jesus morreu, cumpriu o seu papel e deixou a nós o quê? O direito de desfrutar, o privilégio de ter saúde, de ter vida, e vida com abundância. Irmãos, não aceite o que você está vendo com os seus olhos e vivendo na própria pele e se submetendo a passar. Não aceite. Não é vontade de Deus, este não é o propósito de Deus. Coloque isso na sua mente. Já já nós vamos ver aqui nas seguintes leituras que o propósito de Deus não foi esse, mas muitas pessoas estão sofrendo porque pensam que este é o propósito de Deus. Inclusive, Paulo diz em Romanos 8,19: há uma ardente expectação da criatura que esperam a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação daqueles que servem a Deus, no caso, eu e você, não pode ser diferente da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Se Jesus veio para nos dar vida e vida em abundante, e Ele carregou sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo, as nossas doenças e as nossas enfermidades, então eu não posso aceitar viver de uma forma diferente como a que Cristo declarou. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. De quem é a culpa? Às vezes, a culpa é da própria pessoa. Por quê, irmãos? Porque o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Em alguns casos, eles rejeitam, ou seja, desprezam, menosprezam aquilo que está sendo ensinado e entregado a eles. As pessoas às vezes não acreditam por uma incredulidade. Elas não creem que foi feito desta forma, elas não creem que é assim. Sabe por quê? Porque o que os olhos delas estão vendo é a doença. O que o corpo dela está sentindo é a dor. E elas não acreditam que Jesus já levou, sendo que elas estão sentindo dor. Paulo vem e diz assim: olha, gente, não andei por vista, ande pela fé. E é uma questão de fé acreditar que Jesus levou os nossos pecados, as dores e as enfermidades para nós que servimos a Ele.
Só que às vezes somos tentados a acreditar naquilo que está onde? Diante dos nossos olhos. Por isso que o texto está dizendo, o estudo, que a culpa, às vezes, é da própria pessoa. Ela vive desleixadamente, sem querer aprender o que a palavra fala sobre a sua posição em Cristo. Irmãos, é fantástico isso aqui, porque quando você sabe a sua posição em Cristo Jesus, irmãos, fica muito mais fácil para você obter a vitória. A Bíblia diz que em Cristo Jesus é o quê? É uma posição. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É uma posição. Quando você entende que você nasceu para reinar, que você nasceu para vencer em Cristo, nada vai fazer você ser um derrotado. Nada. Diga graças a Deus. Inclusive Davi chegou a declarar: quando eu ocupar o meu lugar, o que Davi estava dizendo? Quando eu estiver na minha posição, eu vou saber o que é que eu devo fazer, eu saberei julgar retamente. Irmãos, é o que nós precisamos. Quando eu ocupo a minha posição, qual? Em Cristo Jesus, ou seja, no mundo espiritual. Paulo disse: quando entrardes diante de Deus, diante do trono do Senhor, entra com ousadia e com intrepidez. Por quê? Porque essa é a sua posição. Você tem que entrar diante de Deus, ocupar a sua posição e dizer no nome de Jesus a essa doença e essa enfermidade que Jesus já levou. E se já levou, ela tem que deixar o seu corpo imediatamente. Não é amanhã não, é na mesma hora. Eu estou falando de uma doença, de uma enfermidade, mas poderia ser uma miséria, poderia ser outro problema que você esteja enfrentando, não importa. O nome de Jesus é sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Ocupe a sua posição quando? Ocupe hoje, irmãos. Ocupe a sua posição agora. Viva de acordo com a palavra. E aí o estudo continua dizendo: por quê? As pessoas vivem desleixadamente, sem querer aprender o que a palavra fala sobre a sua posição em Cristo, não assumindo seus direitos como membro da família do Senhor. Você lembra o que Jesus falou? Jesus certa vez estava reunido, os seus discípulos com eles, e Jesus pregando, Jesus ensinando. Um dos que estavam em volta de Jesus disse: olha, mestre, olha lá a sua família. Jesus olhou e falou assim: a minha família? A minha família são aqueles que fazem a minha vontade, aqueles que me ouvem. Digam graças a Deus. Irmãos, o que o texto está dizendo para nós é que quando nós assumimos o direito como membro da família do Senhor, nada nos será impossível. E como é que eu assumo? Quando eu dou ouvidos para aquilo que o Evangelho está me dizendo. Eu trago a palavra para o meu coração, eu me torno da família de Jesus. Sabe por quê? Porque em regra, quem é que vai te ouvir? É lógico que toda regra tem uma exceção. Mas para quem os seus filhos vai dar ouvidos? Para você que é da família ou para o estranho? Para quem? Para o da família. Ele, em regra, vai ouvir o pai, vai ouvir a mãe, e geralmente, nós que somos pais, o que é que nós ensinamos? Filho, filha, se algum estranho te parar, conversar com você, te oferecer algo, o que você faz? Não aceita. Diga graças a Deus. Irmãos, é o que Jesus está falando. Às vezes você não assumiu a sua posição porque você não entendeu ainda que para ser participante da família de Jesus, integrado nesta família de vencedores, você precisa dar ouvido somente a Jesus, ou seja,
A sua palavra. Foi aquilo que aquela voz, quando soou do céu, quando no monte da transfiguração, ali apareceu, né? Jesus se transfigurou diante daqueles que ali estavam, e a voz dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi ou escutai-o. É o que nós precisamos escutar, é aquele que nós precisamos ouvir. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso o texto diz assim, a culpa pode cair também sobre os pregadores. Olha aí, irmãos, que forte, hein? Por quê? Que não ensina o quê? Irmãos, me perdoe, né? Mas de uma forma muito sincera, sem a pretensão de querer ser alguma coisa, porque na verdade não sou nada, tudo que eu faço aqui é pela capacidade de Cristo. Mas irmãos, entenda uma coisa, essa culpa não vai cair sobre mim. Por quê, pastor? Porque eu tenho prezado por ensinar a verdade para você. Eu tenho prezado por ensinar. Como eu disse a você, mandei lá no grupo, algumas pessoas que ouviram, outras vão ouvir depois, o áudio que eu mandei, fui convidado. Os pastores se movendo, me ligaram, o pastor me ligou. Eu não vou falar quem é, porque não convém, mas irmãos, o linguajar do pastor, misericórdia. E aí, queridão? Eu falei: e aí, queridão? Ô queridão, o senhor vai estar conosco hoje, o senhor precisa me falar, para a gente preparar tudo aqui, nós vamos estar recebendo aqui o cantor Davi Sassi na cidade. Eu falei: amém, queridão. Não, que pastor? Diante do Espírito Santo, eu mostrei para minha esposa, falei: meu Deus, que é isso? O que esse pastor prega? Sabe que ele fala isso lá no púlpito? Ô queridão, ele não me conhece, nunca tivemos a oportunidade de se encontrar de forma presencial, só por telefone, e ele me chamando de queridão. Falei: não, queridão, eu tenho culto, queridão, e eu não vou deixar o meu culto, queridão, para mim ir lá receber o Davi Sassi, irmão. Aí que eu falo para você, a pessoa vai me entender mal, irmão, não me entenda mal. Entre eu ir lá no Davi Sassi para fazer sala para ele, é um cantor, não sei se é de Deus, canta a música de Deus, eu não convivo com ele. Entre eu ir lá, selfie, não, irmão, ele que tem que vir aqui para me ouvir, tirar foto comigo. Para, irmão, eu sei quem eu sou. Este é o problema do povo. Quando você não sabe quem você é, você fica correndo atrás de tudo e de todos. Simples assim. Às vezes a gente sempre comenta e brinca alguma coisa, a gente, né, ali com o meu pastor e a família dele, a gente brinca assim: pastor, se o senhor estiver no aeroporto e passar lá a Aline Barros, o senhor pede para tirar uma foto com ela? Rapaz, você está ficando doido. Respeito, cumprimento, se ela me comentar o quê, eu vou ficar correndo atrás para tirar foto com os outros? Por quê? Porque nós sabemos a nossa posição. Não sou melhor do que ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Mas entenda de uma forma espiritual o que eu estou querendo passar para você, irmão. Quando você entende quem você é, acabou. E o que você pode fazer quando você está em Cristo? Por quê? Porque Jesus falou: aquele que se une comigo se torna o mesmo Espírito. Mas não vou deixar de fazer o meu culto para vir lá no Davi Sassi. Poderia até ir, se fosse em outro horário. Poderia ir lá assistir o show. Tem pecado nisso, pastor? Não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum. Não tem problema de ir. Agora, o dia de culto e o horário de culto, eu não troco com ninguém. Eu tenho compromisso com o Senhor, irmãos. É o que nós estamos vendo. Por quê? Porque às vezes a culpa é dos pregadores que não ensinam a verdade. Aí eu te faço uma pergunta: será que hoje essas igrejas não teriam culto? Não sei. Fica assim um ponto de interrogação. Será que nessas igrejas não terá culto hoje e eles estão dispensando de pregar a palavra que cura, que transforma, que liberta, para ir na praça assistir um show? Será que Jesus pregaria na sinagoga ou ele pararia para assistir um show gospel? É isso que nós precisamos entender. Quem está entendendo, diga amém. Muitos são os pregadores que não têm a preocupação de trazer o quê? A verdade,
a palavra. Muitos ensinam o que? Teologia. O que é teologia? Irmãos, entendam, eu chegar aqui para você e começar a pregar a história. Não porque de Jerusalém ao Monte Sião, a Nazaré, tinha quantos quilômetros de distância e quantos estádios, aí tinha que passar por lá, passar por aqui. Vai resolver o que? Isso é história. Você pode até aprender, guardar no seu coração, mas não vai mudar a sua vida. Não vai mudar. O problema é que eles estão deixando de pregar a verdade. Devemos aceitar, ainda que a culpa pode estar em alguns casos nas pessoas que fizeram as traduções das Sagradas Escrituras, se bem que temos que reconhecer que eles tentaram fazer o melhor e, de modo geral, foram felizes na obra que realizaram. Olha só, mas muitos pontos importantes foram traduzidos de um modo meio torcido, e por isso, bênçãos têm sido perdidas. É o caso de João 14:13. Olha para você ver o que é a tradução, que já temos estudado bastante nesse curso Fé, em que foi traduzido da seguinte maneira. Olha lá: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Segundo esta tradução, qualquer um pode se convencer de que basta pedir a bênção, que ela lhe seja concedida. Mas a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo. E o quê? Se esta forma de traduzir fosse correta, por que então que aqueles que pedem tanto e não recebem nada? Olha, por isso que eu sempre oriento você, e às vezes a pessoa que me pergunta, eu falo, nunca fique apenas com uma versão da Bíblia. Sempre tenha 2, 3 para você fazer o comparativo. O que é bom? Você ter aquela versão contemporânea, que ela traz o novo, o passado e o presente. Ela é muito boa para trazer entendimento, e ela se aproxima também do original. Então, se fosse assim, o que é que aconteceria? Todo mundo que estivesse pedindo receberia, mas nós vemos que não é assim. Mas se lermos, vou ler de novo: e tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. Espera aí, quantas coisas você já pediu e você não recebeu? Então a Bíblia está errada? Lógico que não. A maneira como alguns tradutores traduziram foram meio torcido do original. Por quê? Aí ele continua, você vai entender. Ele diz assim, segundo esta tradução, qualquer um pode se convencer de que basta pedir a bênção que lhe seja concedida, mas a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo e nada recebem. A razão é que Jesus não falou pedir no sentido que nós conhecemos por pedir. Sabemos que aqui é o verbo aiteo. O que é isso? Que significa determinar, exigir ou mandar. Irmãos, isso aqui é importante. Nós já aprendemos isso aqui, não sei se você está lembrado. Mas esse pedir foi mal traduzido. O que Jesus estava falando? Aquele que determinar, aquele que exigir, aquele que mandar. Mandar o quê? Aquele que mandar o mal embora, aquele que exigir que o mal saia, aquele que determinar que o mal desapareça. Aí sim, ele vai receber aquilo que ele pediu, porque o que está impedindo você de ser abençoado não é Deus, e muitas vezes, nem sempre, mas a maioria das vezes é a força do inferno que está impedindo você de alcançar o que você quer. Sabe por quê? Porque você ainda não conhece a sua posição em Cristo. Aí você vê, por exemplo, pregadores que oram, o paralítico levanta, o cego começa a enxergar, e tantos milagres acontecem. Por quê? Não é porque ele é melhor, é porque ele já entendeu como que funciona, como que Deus quer, como que faça. Ele já entendeu que em Cristo ele pode todas as coisas. Isso não está restrito para o pregador, não, isso está aberto para mim, para você, para quem quer que seja, desde que você incline os seus ouvidos para ouvir a quem? A voz de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Também, olha outra passagem, também é o caso da cura do cego registrada em João. Os versículos 3 e 4 foram traduzidos deste modo. Olha como foi traduzido, ó. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras do quê? Olha que coisa meio confusa. Eu duvido aqueles que já leram esse versículo já não ficaram com dúvida. Eu duvido quem que já não leu esse versículo não ficou com dúvida. Espera aí, Jesus fala assim, não, ele está cego para que Deus seja glorificado. Aí o que as pessoas vão entender? Deus se agrada da enfermidade, da doença, da cegueira. Espera aí, porque é assim que nós entendemos, quando nós lemos o versículo do jeito que ele está lá, por uma mal tradução. Vou ler de novo. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Se esta tradução fosse correta, poderíamos acreditar que existem pessoas que nascem cegas, aleijadas, e que passam a vida sofrendo, para que algum dia nelas se manifestem as obras de Deus. Espera aí, irmão, então Deus já está indo contra a palavra dele? Se Deus se agrada que o aleijado nasce assim, o cego assim, o paralítico assim, para que depois Deus vá e faça o milagre, para que Deus seja glorificado, espera aí, então o que Jesus fez, então é mentira? O que Jesus conquistou é mentira? Parece que há contraditórios, parece que há controvérsias. Continua lendo. Seguindo este raciocínio, alguém poderia argumentar que Deus não é amor, pois ele permite que as pessoas nasçam defeituosas e vivam sofrendo, sendo privadas da visão, da audição, de voz e de outras funções, só para que algum dia elas venham a ser curadas e ele receba a glória? Isto não parece esquisito? Completamente, né, meu irmão? Isto é horrível. Este não pode ser o caráter de quem? Irmãos, não é o caráter do nosso Deus. Não, eu quero que ela sofra, eu quero que ela padeça, eu quero que ela tenha um câncer, eu quero que ela tenha um problema na tireoide, eu quero que ela tenha uma pedra nos rins, para ela sentir muita dor. Aí eu vou lá e curo ela, aí todo mundo começa a falar, Deus é bom. Tem lógica isso? Mas é como muitos entendem. Porque eu já vi pessoas fanáticas e religiosas dizerem assim, eu estou na cadeira de roda, pastor, porque Deus quer assim. Eu estou na cadeira de roda, pastor, porque Deus quis assim, pastor. E eu olho para a pessoa e falo, meu Deus, misericórdia. A pessoa está cega completamente, não entende nada de Deus, é religiosa e fanática. Deus não quer isso. Deus nunca quis que fosse desta forma. Olha só, quando Jesus esteve aqui no mundo, curou a todos. Ele nunca provou o quê? Nunca provou, irmãos. Todos que vinham a ele foram curados, exceto aqueles que duvidavam por incredulidade. E sem fé é impossível Deus operar. Mas todos aqueles que já chegavam a ele e que acreditavam que ele era o libertador, saíam dali curados. Por quê? Porque Deus jamais queria que fosse daquela maneira. Ele nunca aprovou o sofrimento e nem disse a ninguém que Deus queria que ele sofresse. Nesta passagem da cura do cego, ele não falou que o homem nascera deste modo, para que o Senhor Deus algum dia viesse a receber a glória pela sua cura. Como sabemos, olha aí é o que eu disse já anteriormente, nós precisamos estudar a Bíblia, nós não temos que ler, nós temos que estudar. Inclusive hoje eu terminei a minha leitura, todo ano eu faço, hoje eu já acabei, terminei o livro de Apocalipse, no dia 1º, domingo, eu já começo novamente a minha jornada, e vou, em nome de Jesus, Deus vai me dando capacidade. E muitas coisas você vai vendo quando você começa a estudar, que o que falou em Gênesis, lá em Apocalipse se repete. E isso é interessante. Para quê? Para que o entendimento abra, para que a luz do Evangelho resplandeça a você, e você começa a entender como é que Deus
opera, como é que Deus realiza milagres, ou como é que Ele pode fazer todas as coisas. É ocupando a nossa posição. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não sei se você sabia disso. E o grego daquela época não conhecia os sinais de pontuação como hoje nós conhecemos. Também João, ao escrever o seu evangelho, não o dividiu em capítulos e versículos. Ele escreveu como uma carta, ou seja, lembra lá das cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª? O evangelho foi desta forma também. Diz aqui, atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 63, e a Stefano, falecido em 28, a divisão da Bíblia em capítulos. A divisão em versículos foi a obra de Robert. Tudo aí, ó, lá em 51 foi dividida a Bíblia em versículos. A tradução desse trecho teria sido melhor se tivesse sido feita deste modo. Qual? Olha a completa, a total diferença. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais. Olha só, mas para que a obra de Deus seja o quê? É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é o quê? A noite vem, quando ninguém pode o quê? Por que Jesus estava falando isso? Porque o que ele já tinha feito, ou melhor, o que foi designado a ele, ele já tinha feito. Jesus está se referindo agora a nós. Lembra que ele disse: vocês farão obras até maiores das que eu já fiz, não maiores em milagres maiores, mas porque Jesus só teve 3 anos de ministério. Nós, quantos anos nós já temos? Então o que Jesus está querendo dizer é que a obra que tem que ser feita não é a que ele já fez. Quem tem que fazer a obra de Deus agora sou eu e você. Por isso o texto está falando, o título, o tema do curso da 12ª lição é realizando a obra de Deus. E quem é que vai realizar nos dias de hoje? Nós. O texto é muito claro quando ele diz, para que a obra de Deus seja realizada é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Há uma tradução da Bíblia feita mediante a versão francesa dos monges beneditinos, e que era da Bélgica, que se aproxima deste nosso entendimento, que diz assim: como é diferente, não é verdade? Quantos milhões de criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos, porque pensavam que os seus sofrimentos lhes foram dados para que um dia as obras de Deus nelas se manifestem e Deus receba a glória. Irmãos, isso é muito lindo. Por quê? Olha o que diz: os discípulos perguntaram: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A pergunta que fizeram é bastante esquisita. Como poderia ter ele pecado antes de nascer? Pronto, mata as suas dúvidas. Como que a criança pecou antes de nascer? É lógico que nós sabemos que nós nascemos debaixo do pecado. Por quê? Por causa do pecado de Adão e de Eva. Por isso que é importante todos aceitarem Jesus como seu suficiente Salvador e passarem pelo batismo das águas, porque enquanto você assim não fizer, você ainda está vivendo debaixo do pecado da lei de Adão e de Eva. O pecado só acaba quando você encontra Jesus, quando você encontra Cristo. Continuando, o que é que ele diz mais aqui? E Jesus, respeitando o raciocínio deles, lhes disse: nem ele pecou, nem os seus pais. A pergunta foi respondida, porém, sobre a causa real do sofrimento, Jesus não falou nada. Talvez porque a Escritura já falara em outras partes que a causa de todo o mal é o pecado de Adão. Porém, aproveitando a ocasião, o Senhor deu uma grande revelação. Mas para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Irmãos,
é muito lindo quando você entende e você começa a fazer esta obra. Por quê? Jesus, certa vez, quando mandou os discípulos, a Bíblia diz que eles voltaram perplexos, felizes, alegres, porque os demônios sujeitavam o nome de Jesus. Eles nunca teriam, eles nunca, ou melhor, tinham tido essa experiência outrora. E a primeira vez que eles se depararam com o espírito imundo, eles usaram o nome de Jesus e os demônios, aqueles espíritos, obedeceram. Eles voltaram para falar com Jesus, todos felizes. E a Bíblia diz que Jesus foi e falou para eles assim: alegrai-vos porque os demônios se sujeitam e obedecem, antes alegrai-vos porque o vosso nome deve estar escrito no livro da vida. Tirando a parte da salvação, deixa eu te falar algo. Por que eles voltaram felizes? Porque não existe prazer maior do que fazer a obra daquele que nos enviou. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes chega alguém até você e lhe pede uma oração. Sabe que você é da igreja, sabe que você é cristão, e você ora por aquela pessoa com fé, e o sofrimento daquela pessoa acaba, e a pessoa não sabe o que fazer para poder agradar-lhe. Irmãos, não tem sensação melhor do que essa, porque você entende que a palavra de Deus é verdade e que de fato se cumpre da forma que Jesus falou. Quantas pessoas já vieram até a mim pedindo oração ou algo parecido, e pelo poder de Deus que há no nome de Jesus, eu pude ajudar aquelas pessoas. O que é isso? Realizar a obra de Deus. Só que Jesus não restringiu essa obra. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será o quê? Às vezes, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus já falou com você e já mostrou para você, já me usou para falar com você em uma outra ministração da palavra, cobrando de você esse realizar a obra dele, de Deus, na vida daqueles que sofrem, e você ainda não se levantou para fazer. Deus vai cobrar de você. Quando Deus me chamou, eu não tive dúvida alguma. Eu sabia que era Ele que estava me chamando. E eu de pronto falei: eis-me aqui. Às vezes nós ficamos protelando o que Deus está nos pedindo. E o Espírito Santo é que vai falando ao seu coração. Às vezes não é para que você se torne um pregador. Às vezes não é para você se tornar um missionário, alguém que faz missões. Às vezes a obra que Ele quer que você faça é a de servi-lo completamente, a qual você não tem feito. A qual há tempos Ele tem pedido a você e você não tem feito. Você precisa orar a Deus. Em alguns casos, a pessoa ainda não identificou o que é que Deus quer, mas em outros casos a pessoa já sabe o que é que Deus quer, ela só está se tornando rebelde, coração endurecido, serviço endurecido, obstinado, coração maldoso, para não fazer o que Deus está pedindo. Às vezes com medo do que os outros vão falar, vão pensar, vão dizer. Realize, vire para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela ou para ele: realize ainda hoje, você, a obra de Deus. O que Deus já falou para você, irmão?
O que Deus já te pediu? É triste você ver as pessoas dizendo não para o Senhor. E o que tem de pessoas assim, não são poucas. Você sabe o que é que Deus quer de você? Às vezes Ele quer te usar lá no seu trabalho. Você só precisa se encaixar nos padrões de Deus. Às vezes o que Ele quer de você é para você ser um evangelista, um profeta, um pregador. Você já perguntou a Ele? Porque às vezes nós somos tão egoístas que um dia, para que nós pudéssemos receber esta obra, para que esta obra pudesse ser feita em mim, vou falar de mim, alguém lá atrás precisou aceitar este chamado. Se eu estou aqui hoje ministrando a vocês e me tornei o pregador que eu sou hoje, é porque lá atrás alguém aceitou o chamado de Deus e foi usado por Deus para me ganhar para Jesus. Não estou dizendo, vou afirmar novamente, que todos vão ser pregadores, pastores. Não, não é isso. Você pode fazer a obra de Deus sem ter um título, sem ter um cargo. Como alguns também podem fazer com título, com cargo, não importa, desde que faça o que Deus pediu. Às vezes nós somos tão tímidos e não falamos de Jesus nem no nosso trabalho. Deus nos dá oportunidade quando aquele amigo, quando aquela amiga chega perto da gente e expõe alguma situação que eles estão enfrentando, que estão passando, que está sofrendo, e às vezes a gente não tem a capacidade de falar assim: olha, deixa eu falar um negócio para você, vamos comigo lá na minha igreja? Eu tenho certeza que a palavra que você vai ouvir lá vai ajudar você. Esse ano de 2022, 12 meses, mais de 300 dias, você realizou a obra de Deus na vida de quem? Você orou por alguém e essa pessoa ficou curada? Você se colocou na brecha por alguém, como a Bíblia diz, para interceder por alguém em oração, para ganhar aquela alma para Jesus? Você pagou o preço? Neste ano de 2022, quantas almas você ganhou para Jesus? Você tem falado de Jesus? Pode falar, minha irmã. Aham. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Chorando. Sim. Lá deve ter lembrado da cena, né?
Mudou, né? É o que eu falo, é o que a Bíblia diz, né, pessoal? O que nós precisamos entender? Quando nós ocupamos a nossa posição, como nós já lemos, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. As pessoas que chegam até nós, a maioria delas esperam receber de nós alguma coisa. Uhum. Sim. Meu Deus. Deve ser triste, né? Mas enfim, o que a gente precisa entender, irmãos? Nós temos que ser um canal de bênção para as pessoas. Realizar a obra de Deus. Mostrar para as pessoas que o Deus a qual nós servimos é um Deus vivo. Mostrar para as pessoas que nós não somos cristãos só de título e cargo, que nós temos algo para oferecer. Você imagina você vir aqui e a palavra não falar com você, porque o que o pastor pregou, falou nada com nada, trocou 6 por meia dúzia, não entendeu coisa nenhuma. Você vem me pedir oração, eu não soube nem orar por você, eu não soube orientar você no que você precisa. Eu ajudei você o quê? Em nada. Então nós precisamos ter esta consciência. E continuando, diz assim: era Jesus o homem em quem deveria fazer as obras de Deus. Se ele não as fizesse, elas não seriam feitas. Durante anos, aquele cego e outros doentes sofreram, porque ninguém fazia o quê? Irmãos, há muita gente sofrendo. Você não faz ideia de quantas pessoas estão sofrendo, porque às vezes você não quer fazer o que Deus chamou você para fazer, e Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar. O mesmo é verdade hoje. Milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro da melhor igreja. Se ele não fizer a obra de Deus em sua vida, isto é, não repreender o mal, não exigir a saída das doenças e o fim do sofrimento, nada será feito. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Para isso, recebemos essa missão do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Irmãos, quando você assume a sua posição e vai fazer o que Deus pediu para fazer, ou seja, realizar a obra dele, Deus é quem vai cooperar com você, ou seja, o cooperador é aquele que ajuda, é ele que vai estender as mãos, é ele que vai dar todas as condições necessárias para que a obra seja. Ele só precisa de alguém que se disponha, de alguém que diga assim: não, eu estou pronto, eu estou preparado. Deus, usa-me, pode me usar. Deus só quer a pessoa que diga isso, e fazendo assim, ele vai cooperar para que a obra seja feita. E aí o texto, olha a exclamação aí que diz, acorde, meu irmão, já fomos enviados, temos uma missão, devemos fazê-la já. A partir de quando? É agora, irmão. Comece pela sua casa, sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Tem muita gente sofrendo na sua família. Chega para essas pessoas. Agora, é lógico, para isso você tem que ter testemunho, você tem que ser exemplo. Chega para essas pessoas e fala assim: deixa eu orar por você. Eu vejo que você está sofrendo, eu vejo que você está aflito, eu vejo que você está oprimida, eu vejo que você está deprimido, você está angustiada. Você sabe que eu sou de Deus, você sabe que eu sou crente, não sabe? Sei, então, pois é, deixa eu orar por você? Pode. Então fecha os seus olhos e fala: Deus, me usa. Seja ousado.
Seja ousado. Dona Creuza, só tem que pôr a mão nela, orar e mandar embora. É a senhora que vai fazer, não é ela. Ela não tem fé para isso, é a senhora. Está esperando o que mais? Pronto. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu vejo do senhor olhar o sofrimento. Quem tem que fazer é a senhora, da família. Amém, pessoal? Assim tem muita gente. Por que o pastor está falando? Deixa eu esclarecer. Às vezes a pessoa pensa, deixa eu esclarecer para você. A Raíssa, né, ela tem um problema de asma. E ela falou comigo. Falei, não, irmã, a asma não é sua, não. Está amarrado isso aí, em nome de Jesus. Não falei para você ontem? Está amarrado em nome de Jesus, não é sua, não. Então, às vezes, o que a gente precisa entender é isso. Espera aí, eu tenho que fazer essa obra de Deus. A obra de Deus, entenda, irmãos, para você ajudar alguém, primeiro você tem que se ajudar. Comece em você, você permite a obra ser feita em você, realizada em você, é agora. Você tem que sair daqui, irmãos, liberto de todo mal, curado de toda dor, de toda enfermidade. Como diz aqui, continuando, o significado de realizar a obra de Deus. Somos nós que realizamos a obra de Deus, mas o que realmente significa realizar a obra de Deus? Para as pessoas que procuram o Senhor Jesus e indagaram dele o que era realizar a obra de Deus, ele foi claro. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele, o quê? Irmãos, acabou. Sabe por que as pessoas sofrem? Porque não creem. É simples, gente. Jesus, certa vez, falou assim, eu vejo fé nele para ser curado. O que é a fé? É um antônimo, ou seja, o contrário da incredulidade. Por que as pessoas sofrem? Porque não creem. Quando elas creem nele, ou seja, em Jesus na palavra, elas vão declarar o que está escrito na palavra. E declarando o que está escrito na palavra, a obra de Deus será realizada nela. Digam todos amém. A obra de Deus será realizada nela. Vimos que eles procuraram Jesus porque não queriam ter trabalho para conseguir o sustento material, pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, um lanche de um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Agora seria fácil no raciocínio deles. Quando tivessem qualquer necessidade, ele prontamente faria o milagre. Olha aí, tem muita gente assim, né? Jesus então lhes adverte que deveriam trabalhar pela comida que permaneceria para a vida eterna, a qual ele, ou seja, Jesus, lhes daria. Entenderam eles que precisavam fazer algo e foram direto ao assunto, perguntando o que seria necessário para realizar as obras de Deus. Jesus lhes informou que não são as obras de Deus que temos que realizar, e sim a obra de Deus, a qual é crer naquele que por ele foi enviado. Diga graças a Deus. Hoje, mesma pergunta, e o que? O que funcionou lá no passado, funcionou hoje. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Por quê? Esta pergunta formulada ao Senhor Jesus é ouvida em todas as partes, e a resposta é a mesma, que creais naquele que por ele foi enviado. Sabe por quê? Porque Paulo disse assim, eu criei, por isso eu falei. Se eu creio, eu vou lá e faço. Se eu não creio,
eu não mexo o pé do lugar de onde eu estou. Por isso que Jesus falou para eles: o dia que vocês acreditar que eu fui enviado pelo Pai, por Deus, vocês então vão fazer o que é que eu estou fazendo. A mesma coisa para mim e para você. Falta que a gente venha acreditar em Deus, irmãos. Quando eu acredito, quando não há dúvida, eu vou, eu oro, eu realizo, eu ajudo, eu estendo a mão, enfim, eu faço o que é para mim fazer. Por quê? Porque eu sei que Deus é quem está comigo e é Ele que vai me dar a condição, não vem de mim. A Bíblia diz que a capacidade é dada por Deus, não é nossa. Faça isso, realize a obra de Deus. E ele diz mais, aqui, vamos ler de novo? Esta pergunta formulada ao Senhor Jesus é ouvida em todas as partes, e a resposta é a mesma, que creais naquele que por Ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por Ele foi enviado? Muitas pessoas garantem com a boca cheia que creem naquele que Deus enviou, e quando lhes perguntam quem foi que Deus enviou, responde logo o quê? Olha aí, não, eu creio, mas quem que Deus enviou? O que elas falam? Jesus. Vamos lá? De certo modo, elas estão o quê? Mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente. Que é isso, pastor? É o que está escrito aí, ó. Deus enviou o quê? É lógico que Jesus e a palavra se tratam basicamente da mesma coisa. Ele encarnou-se e nasceu Jesus. Ela encarnou-se, ou seja, a palavra. É certo que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa, mas é preciso que se entenda a diferença, pois muitos garantem que creem em Jesus, mas não vivem de acordo com o quê? Está entendido? Ah, eu creio em Jesus, eu creio que foi Ele que enviou, mas você crê, mas não vive? Então está errado. Se eu creio que Ele foi enviado por Deus, então também eu vou viver de acordo com a palavra. Se eu creio, eu vivo de acordo com a palavra. Eles, na verdade, se enganam. Quem de fato crer no Senhor Jesus, pratica a palavra de Deus. Se você crê, você vai realizar a obra. Eu creio, então você tem que sair daqui hoje para realizar a obra de Deus. O que acontecer, seja o que for, irmãos, você tem a autoridade dada por Deus, Deus outorgou sobre você esta autoridade. Para quê? Para você realizar a obra dele. Seja onde for, com quem for, não pense duas vezes. Então, o que você fará a partir de agora, se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita. O que você diz, você vai fazer a obra do Senhor? Se você está doente ou qualquer problema, pare de ficar pedindo a todo mundo que ore por você e que lhe ajude a conseguir algo de Deus. O que você precisa fazer? Decida agora mesmo a fazer a obra dele. Lembra que eu falei? A obra de Deus, ela começa onde? Em nós, primeiro. Em nós. Você tem que revoltar contra a situação que está aprisionando, que está prendendo a sua vida, e você mesmo tem que colocar a mão sobre a tua cabeça, você tem que orar e repreender esse mal, determinar, ordenar, exigir, mandar o mal embora. Começa a partir de você, porque quando em você é feita a obra de Deus, então você pode fazer na vida dos outros também. Por isso que o texto está dizendo, decida agora mesmo a fazer a obra dele, torne-se num filho obediente, um praticante do quê? Da palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus, coloque-se de pé, vamos orar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Esta é a primeira oração. A segunda oração é para que a gente mande todo o mal embora
e em nome de Jesus em nós será realizada a obra do Senhor, para que a gente venha ajudar as outras pessoas também. Pai, diante do Senhor nós nos apresentamos, na certeza de que o Senhor está neste lugar, para abençoar a nossa vida, para realizar a obra do Senhor primeiramente em nós. E por isso, Deus, nós nos colocamos à tua disposição. Pedimos a ti que nos ajude acerca das nossas incredulidades. Nos ajude, ó Deus, a vencer os nossos temores, os nossos medos. Nos ajude a vencer, meu Pai, aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem nos atrofiado e tem nos impedido de fazer a obra do Senhor. Às vezes essa pessoa não acha capaz, às vezes essa pessoa não acha que ela é merecedora de tal, mas nós sabemos que o Senhor não restringiu esta ordem a um grupo apenas de pessoas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor ordenou a todos aqueles que no teu nome crer, imporia as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, por esta pessoa que chegou aqui aflita, por esta pessoa que chegou aqui oprimida, abatida, entristecida, por esta pessoa que chegou aqui, ó Deus, pensando até mesmo em desistir, porque já não aguenta mais tanto sofrimento. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos deu a autoridade para orar por aquele que estivesse enfermo e eles ficariam curados. Eu apresento a ti todas aquelas pessoas que estão enfermas, doentes, todas aquelas pessoas que estão à base, ó Deus, de um remédio, que não consegue dormir à noite. Eu apresento aquelas que estão com dores fortes nos braços, nas pernas, na coluna, nos pés. Eu apresento a ti, ó Deus, aqueles que estão, meu Deus, de certa forma, aprisionadas por um vício, seja ele do álcool, seja ele, meu Deus, das drogas, do cigarro, ou qualquer outro tipo de vício. Que o Senhor manifeste com poder, que o Senhor manifeste com graça, que o Senhor manifeste com glória neste lugar. Aquilo que tem tirado o fôlego desta pessoa, que durante as madrugadas parece que está enforcando o pescoço dela, aquilo que tem tirado o sono, que tem feito a pressão subir, a pressão cair demais, eu digo em nome de Jesus, é na autoridade que há no nome de Jesus, que eu ordeno a este mal, que eu exijo a este demônio, sai desta casa agora, sai deste corpo agora. Você que se alojou com uma enxaqueca, você que se alojou com um sangramento, você que se alojou oprimindo esta pessoa, deixando ela deprimida, entristecida, abatida, aprisionando a alma dela, o coração dela, em nome de Jesus, onde você estiver, do alto da cabeça à planta dos pés, eu digo agora, pode estremecer, pode pular para fora. Você que estava alojado aí, você que diz que este corpo lhe pertence, você que diz que esta alma é tua, você que diz que este corpo é teu, eu digo saia, em nome do Senhor Jesus Cristo.
todo mal que está nesta vida agora, todo mal que está neste corpo agora, todo mal que está nesta pessoa agora, a epilepsia, eu digo saia, eu digo vá embora. Você perdeu, demônio, você perdeu, Satanás. Você que traz o desconforto no abdômen desta pessoa, você que colocou a cólica, você que colocou no corpo desta pessoa essa inflamação, esta tendinite, esta bursite, eu digo vá embora, eu digo desapareça, eu digo pega tudo que é seu. Por uma porta você entrou, mas por 7 você há de sair. E eu digo em nome de Jesus agora, este domínio é quebrado. Eu paraliso agora a potestade, eu paraliso agora hoste da maldade, eu paraliso agora Lúcifer, eu paraliso agora os demônios, anjos caídos que está oprimindo esta vida, que está deprimindo este corpo. Eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu digo